Vamos iniciar a nossa aula de hoje. E, continuando então, nosso assunto sobre noções de informática, hoje vamos comentar sobre o sistema operacional Windows. Só lembrando que, na aula passada, nós falamos, lá no finalzinho da aula, sobre os 3 tipos de software. Falamos sobre hardware e falamos sobre software. O nosso foco hoje vai ser a respeito de software. O primeiro deles, o sistema operacional. No caso, o Microsoft Windows. Nós vimos que existem essas 3 classificações de software. O software de sistema, que é aquele software de base, aquele sistema que gerencia os recursos do computador, e a partir dele é que os outros programas são executados. E aqueles programas que o usuário utiliza para realizar algum tipo de atividade são os programas que nós denominamos programas aplicativos. Programa para digitar um texto, programa para navegar na internet, um programa para jogar, programa fazer projetos. Todos são aplicativos. E o terceiro tipo são os programas utilitários. Aqueles que nós utilizamos para fazer com que a máquina funcione melhor. A função dela já é mais voltada para o sistema, evitando que a máquina seja infectada por vírus, evitando que a máquina funcione de uma forma incorreta, impedindo que a máquina, digamos, ela seja invadida por um usuário externo, né, através da rede, e dentre outras situações. E esse primeiro aqui, ele se enquadra no primeiro tipo, que é o software de sistema, que é esse software lá de base. E, como referência, então, falando sobre o Windows 10, que é um sistema operacional produzido pela Microsoft, que é uma empresa, né, especializada em desenvolvimento de sistemas, uma das empresas mundiais da área de tecnologia, e o Microsoft Windows é um software proprietário. Falamos um pouquinho sobre isso ontem. O programa proprietário é aquele que, para você utilizar, é devido o pagamento de uma licença para o proprietário do software, de quem o desenvolveu. Você tem que pagar por ele. Em contraponto ao Linux, que é um outro tipo de sistema operacional que você pode baixá-lo gratuitamente e usar, porque ele é desenvolvido e mantido pela comunidade de software livre. Então, basicamente, esse software ele já vem pré-instalado nos computadores. Geralmente, quando você compra, a maioria dos computadores vão vir com Microsoft Windows. Quando você compra, né, equipamento, notebook, né, computador, né, portátil, e a licença. Geralmente, você comprou um computador, mas eu não paguei a licença. A licença já veio embutida no preço do seu equipamento. Alguns computadores também já podem vir, quando você compra, também já pode vir pré-instalado com Linux. Inclusive, se vocês forem perceber, eles são um pouquinho mais baratos. Por essa razão. Porque tem um custo a menos naquele pacote, que foi a licença. A origem do nome. Ele chama-se Windows, em razão daquelas janelinhas que você vê no monitor. Então, tudo que você faz dentro do Windows, você faz através de janelas. Os aplicativos são abertos em janelas. É cada um daqueles quadrados que são abertos para cada programa. Isso, então, chamando aquilo de Windows, né, são janelas, lá para o inglês, né, que é Windows traduzindo para a gente, tá? São janelas. E cada uma daquelas janelas, né, é um programa, é um aplicativo, uma informação que é encaminhada. Beleza? Além de ser o programa que gerencia tudo no computador, ele também vem com vários softwares, aplicativos, junto com ele. Né? Ele vem, algumas coisas que vem alguns brindes. Exemplo, ele tem um programa, um editor de texto, muito rudimentar, mas já vem embutido com ele. Tem um bloquinho de notas, tem uma calculadora,
um programa para você visualizar fotos, programa para você editar imagens, né? Mas bem rudimentares, nada com muitos recursos. Aqui temos algumas versões de Windows que foram lançadas. Coloquei aqui as principais, as que mais conhecidas aqui para os brasileiros, né? Então, quem lembrou lá do Windows versão 3.11, foi muito utilizado. Ele era um ambiente gráfico rodando em cima do sistema operacional MS-DOS, que era um sistema, toda interface texto, e foi criado um ambiente gráfico para rodar após, sobre o sistema operacional, era uma interface gráfica em cima de um sistema operacional, que era o MS-DOS, que foi essa primeira versão. Quando já temos aqui uma versão como o Windows 95, tem versões anteriores também essa, já era, sim, um sistema operacional completo, né? Não tinha esse negócio de você abrir o texto para abrir a parte gráfica, não. Ele já era um sistema operacional completo já. Independente, não precisava, ele já carregava direto na interface gráfica. Aí o Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 e padrão hoje, Windows 10. Aqui apenas citando os principais, tá, pessoal? Aqui, como eu falei, a primeira versão do Windows, né, que ele rodava sobre o sistema operacional MS-DOS, um sistema interface texto, onde ele é apenas uma interface gráfica que rodava nesse primeiro sistema operacional também da Microsoft. E aí vocês percebem ver o quanto era muito básico a estrutura desse Windows, a qualidade dos gráficos das janelas. Mas era o Windows, ou seja, em razão disso, ó, isso aqui era para maximizar, minimizar, fechar a janela. Era uma interface muito básica, mas revolucionária para a época. Aqui já no Windows 2.0, em 1992, né? Então, aqui já com alguns joguinhos aqui, né? Isso aqui era o Paciência, Campo Minado, tinha joguinhos e tudo. Né? Os gráficos já começaram a melhorar um pouco nessa versão. Windows 3, 3.1. Windows 95. Né? Já um sistema operacional completo, gráfico completo, a partir dessa geração. Você já observa uma melhoria substancial na qualidade do gráfico. O Windows 98, o Windows 2000, o Windows ME, o Windows XP, o Windows Vista, o 7, fazendo uma pequena crítica, tá? Sobre o Windows 7, né? Oi? Sete melhorado. Tiraram aquilo que estava incomodando e voltou o que agradava. Exatamente. Pronto. Então você entendeu a crítica. Beleza? Isso aqui não foi à toa, essa brincadeirinha, quem conhece entendeu, né, o que foi feito. Isso aqui foi o Windows 8. Né, com essa estrutura aqui, né, com essas janelinhas, os ícones eram mais ou menos dessa forma, tudo quadradinho. Né, que isso que não foi muito bem aceito na época. E era muito parecido também com a interface gráfica do Windows Mobile. Quem utilizou o celular com o Windows Mobile vai perceber a semelhança. Eles tentaram fazer alguma coisa do sistema e o mobile muito parecido. Quem usasse um ia conseguir também automaticamente, ia ter facilidade para usar também o sistema do smartphone. Né? O Windows Mobile não deu certo para nenhum dos dois. Né? Os dois saíram.
E aí vamos aqui para o Windows 10. Então, voltou o que era legal no outro. Né? Vamos lá. Depois de ter sido excluído no Windows 8, o recurso faz um retorno glorioso, que foi o botão iniciar, que foi aquele que saiu, mas ele retornou na versão, né? Depois da Windows 8. Então, e os apps de estilo Metro, né? É aquele lá que você tem o ícone, mas ele mostra várias coisas aqui à direita. Você vai entrando aqui, com o seu ícone, que cada opção ele vai abrindo, né, um leque de outras opções, mais ou menos agrupadas. Então, o acesso a qualquer outro programa, as configurações têm acesso rápido e fácil. O tamanho também ocupando, né, mais ou menos espaço na tela, que, nesse caso aqui, já é ajustável. E o grande detalhe dessa versão, que é a Cortana. Beleza? E o que é a Cortana, pessoal? É um assistente pessoal, ou um agente digital para a realização de tarefas, como o Siri da Apple. Quem tem o computador ou tem um celular iPhone deve conhecer o assistente Siri. Você pode fazer perguntas, você interage ele através de voz, né? Semelhante ao do Google, né? Muito semelhante. E então como o Linux inseriu um assistente pessoal baseado, né? O Google produziu um assistente pessoal lá para o Linux, a Apple já tem no deles, e a Microsoft trouxe a Cortana. Beleza? E está muito próximo desse Google Now. Google Now, que é o assistente pessoal desenvolvido pela Google, que é disponível nos equipamentos com sistema operacional Linux. Ele é acionado por voz ou texto na barra de tarefas ao lado do menu iniciar. Então, você tem lá, clicou, você digita ou você pode interagir por voz. Né? Apresenta, por exemplo, informações relacionadas ao clima, localização, oferece lembretes, além de oferecer uma seleção de notícias baseado nas preferências do usuário. Então, você pode até pedir para fazer tarefas simples, como, por exemplo, uma lista de compromisso ou algo do tipo, ele auxilia. Olha só. Lembrar você disso, aí você começa a falar as coisas aqui, lembrar apenas uma vez, ele te dá o acesso e tudo, qual horário. Você confirma, na hora correta lá ele vai te avisar. Que tem essa ideia, assistente pessoal. Quando eu chegar, pagar a mensalidade, quando eu chegar na academia, associado à localização, isso. Comprar leite, comprar um presente, ok? Você vai fazendo lá, você vai colocando, inserindo esses compromissos, ele vai agendando e avisando conforme o caso. Central de notificações. Isso aqui é outra novidade do Windows 10. É parecido com do smartphone, acesso a recursos como modo tablet, que preenche toda a tela com o menu iniciar, deixando a interface parecida com a do Windows 8. Bluetooth, Wi-Fi, brilho de tela, modo avião, modo noturno, notas, configuração do aparelho. Várias configurações que antigamente eram complexas, tinha que entrar lá no painel de controle, alguma coisa assim. Então, está lá no cantinho, é um resuminho. Como a gente tem no celular, você baixa a telinha aqui do lado, né? Tem várias configurações rápidas e fáceis. Então, é mais ou menos essa mesma proposta, tá? Está aqui, do lado. Vou fazer aqui, ver se eu mostro alguma coisa para vocês verem um pouquinho mais com a melhor nitidez. Só um minutinho. Tá, pessoal? Seria esse menu com essas opções aqui, tá? Então, aqui, ó, localização, a luz, modo avião, conexão de rede, projetar, né? Você tem várias opções ali, né, ao toque, né, do mouse. Outro recurso, o Microsoft Hello e Password. O usuário poderá desbloquear a tela do computador com reconhecimento da face
ou da íris ou leitura digital. Mas isso depende, ok? Do hardware te der suporte para isso. Então, o hardware tem, dependendo dos equipamentos, ele já vem já com leitor digital, já tem com a câmera específica. Então, aí você ativa esse modo de autenticação. Opa, muito melhor do que ficar lá, né, lembrando senha. É esse, então. Tem lá já, né, esse suporte. Área de trabalho. O botão Visão de tarefas na área de trabalho permite criar áreas de trabalho virtuais, que poderão ter seus apps, widgets próprios, como as páginas de apps de um smartphone. Aquela mesma ideia. O smartphone, você não tem várias páginas. Você vai passando as páginas, assim na tela lá, cada página lá com um grupo de programas. Quem já é um pouquinho, já tem meio que uma mania de organizar isso, vai até colocar as páginas de acordo com o tema, né? Os aplicativos de banco numa página, os aplicativos de rede social em outra. Então, eu passo rapidamente e localizo aquilo que eu quero. Então, você pode fazer esse tipo de coisa lá. Então, o que você vê na sua tela lá, você pode ter várias outras abas, né? Outras telas virtuais, lá, cada uma delas com seu conjunto de programas. Você acessa ela através de um Alt Tab, que aí você consegue alternar, né, entre elas ou entre os programas, né, que estão abertos. Né, e ajuda quem realiza muita tarefa simultânea, obviamente. Né. Isso aqui está a tela, ó, e você começa a ver, ó, os outros ambientes que tem lá também. Novo design de apps. Né, os aplicativos que já, né, tradicionais dele, como de vídeo, foto, música, e-mail, ganharam uma reforma do design, né, ficando mais com o melhor visual. E a maioria deles ganhou o menu vertical ao lado esquerdo, que permite executar tarefas simples. Né. Olha, são os novos aplicativos que vêm neles. Né, sempre tem um menu aqui, né, mais prático, com as funções mais utilizadas. Tudo isso visando a facilidade e rapidez no uso. Também suporte, né, recursos voltados para a utilização de smartphones. O app companheiro permite sincronizar o smartphone com o computador, fazendo com que os aplicativos da Microsoft em celulares estejam sempre atualizados com o que acontece no computador. Você trabalha pareado um com o outro. Então, aquele texto que você faz, então você pode baixar no seu smartphone o aplicativo do Microsoft Office. E você pode fazer esse sincronismo daquilo que você fez lá e você pode operar para continuar o seu trabalho lá no seu celular. Esses aplicativos vão trabalhar sincronizados. Então, isso vale, além do Office, também para o Skype e Cortana. E esses dispositivos funcionam não apenas no Windows, não é apenas voltado para o Windows Phone, né, o Windows Mobile, mas como para Android e para iOS. Tanto que esses apps companheiros, eles estão disponíveis, tanto para o celular, né, iPhone, quanto celulares com sistema operacional Android. E aqui dá. O Windows 10 funciona com o seu telemóvel, né, que é o smartphone. Olha, o pareamento dele, ó, os aplicativos com os principais sistemas operacionais de smartphone. Mundo Xbox. Então, para quem sabe também, o Xbox é uma tecnologia da Microsoft. Então, ele trouxe isso também lá para o computador. Né? Então, tem uma base lá, um suporte para o game, que com ele, né, através desse app, você tem acesso ao Xbox Live, né, que você conecta à internet e conectar com os outros usuários que estão jogando também, podendo procurar novos jogos, olhar estatísticas diretamente no computador. Beleza? Que é esse game lá que já está, essa plataforma que já fica lá pré-instalada no sistema.
Microsoft Edge. Aí eu estou falando de navegador, o navegador de internet nativo do Microsoft Windows. Até as versões anteriores nós tínhamos o Internet Explorer. Na versão nova, no Windows 10, ele foi renovado o Internet Explorer, ou seja, o browser, lembrando, tá? Se alguém pergunta do termo, tá? O programa, o aplicativo para navegação de internet chama-se browser. E o browser que era nativo, então ele foi reformulado e mudou de nome para o nome de Edge. Então, com recursos como bloqueio de flash, que é um recurso que tem nas páginas, um recurso para mostrar mais recuo, que tem recursos de interação e tudo, mas ele, como é um recurso que pode ter interferir em questão de segurança, inclusive, ele bloqueia esse recurso ou habilita, deixando isso para a configuração do usuário. Novas opções para baixar arquivo, aprimoramento aos webnotes, que é um lugar lá onde você guarda, né, e faz marcação de partes lá do seu, né, das suas páginas que você acessa, leitor de e-book, jump lists, que seriam uma espécie de atalhos, para você ir direto para páginas que você já acessou anteriormente, e suporte a extensões de outros navegadores e etc. Ok? Aqui, então, rapidamente, a janela desse novo browser. Organização de tela. Tem o recurso Snap, que permite dividir a tela entre até 4 aplicativos, facilitando o trabalho de quem trabalha com muitas janelas ao mesmo tempo. Você não precisa estar alternando entre uma e outra. Né? Esse aqui é o recurso Snap. A nova tela de boas-vindas, né, lá do Windows 10. Beleza, pessoal? Então, vamos a algumas questões, como seriam cobrados em concurso, do que já nós discutimos aqui até agora. Uma questão aqui, pergunta aqui. Assinale a alternativa que exibe o software classificado como assistente pessoal que o sistema operacional Windows 10 disponibilizou em suas últimas atualizações. Qual a alternativa correta? Letra A, Cortana. Muito bem. Certo? Lembrando, Google Now para Linux, Siri para iOS. Assinale a alternativa correta. No Windows 10 foi incluído um novo browser no lugar do Internet Explorer. Para esse navegador web, foi dado o nome de Edge. Alternativa D. Muito bem. João recebeu a tarefa de melhorar a administração das estações de trabalho sobre sua responsabilidade. Essas estações possuem o sistema operacional Windows 10. E durante uma pesquisa ele identificou um recurso chamado Windows Hello, cuja funcionalidade é, olha só, um agente digital que auxilia na realização de tarefas. Um navegador que possibilita a experiência web mais rápida e segura de realização de tarefas. Uma proteção abrangente, incluindo antivírus, Firewall, Windows Defender. A criação de desenhos, listas e notas autoadesivas. E uma credencial de acesso sem senha, que oferece um modo mais rápido e seguro de desbloquear seus dispositivos. Qual a alternativa correta? Letra E, uma credencial de acesso sem senha. Como eu falei, Hello, né? Ele vai ter outros recursos, como digital, íris. Alguns requisitos, em algumas bancas também pede alguma coisa sobre requisitos, né, para instalação desse sistema. Isso aqui, pegando então a opção básica, né? Então, ele vem em duas plataformas possíveis, 32 e 64 bits. E aí, o sistema operacional, quando ele é oferecido em duas plataformas, qual é a instalação que eu vou escolher? Então, tem o Windows 32 e o Windows 64. Eu tenho que olhar o meu processador, certo? Então, fazendo uma analogia básica, o que seria
é essa largura de bits, essa quantidade de bits que está sendo colocada aí. Você vai olhar para o processador. Tem processadores de 32 bits e processadores de 64 bits. Podemos dizer que esse processador aqui, a cada ciclo dele, ele leva por vez 32 bits. Esse outro processador, no mesmo tempo, no mesmo ciclo, ele leva 64. Ele leva o dobro de informação da mesma vez. Então, ele tem uma capacidade maior. E o sistema operacional, como vocês viram, ele está atrelado ao hardware, né, aos recursos do computador. Então, obviamente, se você tem um processador moderno, que é melhor, que tem mais recursos, o sistema operacional ele tem que ser preparado para usar o recurso daquele processador. Então, obviamente que para que ele possa utilizar, ele vai ter uma versão dele específica para aquela quantidade de bits, que explore aquela capacidade daquele processador. Então, por isso, essa diferença. No caso de um processador de 32 bits, precisamos para instalar um Windows com 32 bits, é necessário, né, um processador de, no mínimo, 1 GHz. Né? Aí nós estamos falando de velocidade, né? Quantos bilhões de pulsos por segundo? Então, no mínimo, 1 bilhão de pulsos por segundo, né? 1 GHz. Memória RAM. Estou falando de memória principal. No mínimo, 1 GB de memória RAM. Espaço livre em HD. Agora eu estou falando de memória auxiliar, aquela memória de acesso permanente. No mínimo, 16 GB. Já para a versão do Windows de 64 bits, para utilizar em processadores também de 64 bits, ele vai pedir um processador de 1 GHz, no mínimo, memória RAM. Ele vai, como é um processador que vai trabalhar com mais bits por vez, ele vai precisar também de mais memória, né? Que vai recrutar mais informações do que o outro. Então, ele solicita, então, no caso, no mínimo 2 GB. Espaço livre lá no HD, no mínimo 32 GB. As versões. Colocando aqui as principais delas. Primeiro, a Windows 10, a versão Home. Desenvolvido com foco em PC, tablet, PC 2 em 1, né? Aquele que faz, que tem a função notebook, tablet, vira telinha. Né? Inclui todos os recursos direcionados ao consumidor. O uso, isso é o uso doméstico, é o uso corporativo, aquele computador que vai ser utilizado dentro do departamento, em escritórios e setores. Não um computador que vai ser utilizado não para desenvolver programas, não vai ser um computador que vai ser usado para gerenciar uma rede de computadores, né? Mas aquele uso mais pessoal. A versão Pro. Todos os recursos Home, além deles, recursos voltados a ambientes de negócio, como Active Directory. Esse aqui são recursos de segurança, autenticação dos usuários. E aí ele tem um servidor, uma máquina central, que faz a autenticação desses usuários, através desse Active Directory. Área de trabalho remota. Então, eu posso, no meu computador, acessar uma área de trabalho de um outro computador. Né? Aí tem BitLocker, Hyper-V, que é virtualização, né? Windows Defender Device Guard. Esse aqui é um recurso que ele, no caso, ele faz uma filtragem em torno dos aplicativos que vão ser utilizados pelo computador. E somente aqueles recursos que têm uma determinada assinatura de segurança, que são validados, que são permitidos executarem. Então, te dá um nível de segurança a mais. O Windows 10 Education. Distribuído através de licenciamento por volume acadêmico. Esses são voltados para instituições de ensino. Tem alguns recursos a menos que o Windows 10 Enterprise.
Tá? Tá aqui o intermediário entre o Pro e o Enterprise. E o que tem no Enterprise? Tudo o que tem no 10 Pro e com recursos adicionais para ajudar organizações baseadas em TI. A TI é Tecnologia da Informação. Eu falo o seguinte, então, o que é uma organização baseada em TI, ou trabalho TI? É o trabalho, tecnologia da informação, é do programador, administrador da rede, toda essa parte de desenvolvimento de programas, de segurança, aquelas máquinas centralizadas, da parte técnica da informática, não dos usuários. Então, máquinas que vão ter sistemas para autenticar, né, que vão ter bancos de dados ali armazenados, que vão prestar serviços a toda uma rede, e assim como outros recursos. Área de trabalho, ou seja, todo aquele quadrado que tem lá, tudo que tem lá na sua tela, né, no fundo da tela do monitor. Tudo lá é área de trabalho. E aí, ela é dividida em algumas áreas, que aí também é importante que nós tenhamos atenção com relação à sua nomenclatura. Ícones. Cada um daqueles desenhos que tem lá na sua tela, representando arquivos ou programas. Barra de tarefas. Toda aquela barra que fica na parte inferior da tela. Né? Que tem o menu iniciar, programas de execução, área de notificação, toda essa parte inferior. Atalhos. Caminho mais rápido para executar execução de programas. Representando uma seta no canto inferior esquerdo. Você clica aqui em iniciar, tem vários atalhos. Você vai direto para o programa. O que possibilidade você tem lá também na área de trabalho? Criar arquivos ou pastas. Né? Pode criar uma pasta lá, ou gravar arquivos, criar lá. Ou criar pastas e agrupar vários arquivos dentro dessa pasta. Modificação do plano de fundo. Vou botar minha foto aqui no fundo. Vou botar uma paisagem diferente. Modificação na barra de tarefas. Eu posso colocar mais atalhos aqui. Aquilo que eu uso com mais frequência. Não quero nem clicar lá, iniciar programa tal. Não, eu já clico direto na barra, né, na barra de tarefas, aquilo que eu quero. Então, adiciono um ícone, né, que vai acelerar, né, o acesso àquele programa. Modificação do relógio, personalização do menu iniciar, e assim por diante. Papel de parede, plano de fundo. Simplesmente a imagem que cobre a sua área de trabalho. Para mudar, botão direito, aparência e personalização, barra de tarefas, navegação, clique em tela de fundo. Tem lá uma sequência, tá? Você vai seguir aqui esse passo a passo, vai aparecer a imagem lá, você escolhe a que tem lá, ou se você tem uma imagem que você quer buscar, e ela vai ser colocada lá, né, a sua imagem desejada. Aqui é essa tela aqui de configuração, ok? O que você tem? Esquema de cores, tela de bloqueio, temas, iniciar, e aqui é onde você escolhe a sua tela de fundo, ok? Beleza? E aqui vamos lá para outra sequência, então. Vamos treinar algumas questões aqui. Essa aqui. A área de trabalho do Windows é também conhecida como... Qual a alternativa correta? Painel de controle, working area, registro, barra de tarefas. Toda essa área é conhecida como desktop. Beleza? Desktop. No ambiente Windows, a criação de atalhos no desktop, falei sobre atalho, agora, permite o acesso direto a um programa ou arquivo por meio de um ícone, sem que seja necessário utilizar as entradas presentes lá no botão iniciar. Significa dizer, eu posso criar um atalho para o Word, lá na tela, então não preciso mais clicar em iniciar programas Word. Eu vou lá no ícone e abro o programa iniciar. Correto isso? Sim ou não? Sim. Quando vê essa questão da CESP, né, só sim ou não, aqui é sim. Ok. Barra de tarefas. Falei na barrinha, na parte inferior. Né? A barra de tarefas no Windows 10 foi redesenhada. Composição é botão iniciar, caixa de pesquisa, visão de tarefas, lembra aquele lá das telas virtuais,
Programas fixados, você coloca lá já programas já fixo lá, o ícone. Programas em execução, lá na frente mostra os que estão abertos. Área de notificação, aquela que eu mostrei para vocês, e central de ações. Tem outro setor lá que ele mostra informações como atualizações, né, alguma mensagem de erro, coisas relacionadas ao sistema. Então, mais uma questão. No Windows 10, a barra longa horizontal, que fica por padrão na parte inferior da tela, e normalmente visível, é denominada pela Microsoft como sendo o quê? Barra de tarefas. Alternativa A. O botão iniciar no Windows 10, em sua configuração padrão, está localizado, né? Aí, vamos selecionar a que vai completar essa lacuna. Então, ela está localizada onde? Alternativa A, na barra de tarefas. Olha que cai. Vai cair assim. Botão iniciar. Como já sabemos, quase sempre tudo começa a partir do menu iniciar. Vai lembrar que o atual menu iniciar do Windows difere dos antecessores, pois ele foi projetado para computadores de mesa, assim como dispositivo que utiliza touchscreen como tablet. Você vai ver a usabilidade dele foi voltada, né, para uso com monitores, tanto tablet como tem muitos já notebooks também que já tem um recurso, né, touchscreen. Tecla de atalho. É possível acessar o menu a partir da tecla Win-Key, aquela que tem o logotipo do Windows, ou Ctrl ESC. Tá? Para utilizar, né, acessar o menu. E aí, pessoal, é aquela teclinha do Windows, aquela que tem os quadradinhos lá, né? 4 quadradinhos. Beleza? Sempre quando eu falar tecla Windows ou Win-Key, estão falando dela. Beleza? Então, isso aqui, ó. Você acessa por aqui, acho que não vai mostrar que está bloqueada a tela, ou lá usando o Ctrl mais ESC, que também vai ativar lá o menu iniciar. Possibilidades. É possível abrir o menu, conta, explorador de arquivos, configurações, ligar e desligar o computador. Também visualizar a lista de aplicativos em ordem alfabética. Você clicou lá, você está vendo a lista de todos eles. Visualizar softwares que são utilizados com maior frequência. Você vai ver que à medida que você vai utilizando o computador, quando você clica no menu iniciar, ele já mostra aqui a direita os mais usados. Então você não tem aquele trabalho de sair procurando. Quando você procura, geralmente são aqueles programas que você utiliza com menor frequência, porque eles não ficam em destaque. Então, o sistema ele já ajusta isso para você. O Windows 10 pode ser configurado para que, ao se clicar no menu iniciar, seja disponibilizada uma lista de aplicativos instalados no computador, classificados em ordem alfabética. Sim ou não? Correta. Alternativa correta. Número 8. Desligar, suspender e hibernar. Interessante a gente saber a diferença aí desses termos. Tá? Então, o Windows oferece, além de desligar e reiniciar, que é o padrão de todas as outras versões. Tá? Desligar, ele vai lá e desliga o sistema. Né? Então, cortando energia, desligando o HD, né? Todos os dispositivos básicos, ficando apenas a energia entrando lá na fonte do computador. Então, teoricamente, ele fica desligado. Reiniciar é um processo que ele desliga e liga em seguida. Né? Basicamente isso, reinício. Né? Ele desliga e liga automaticamente o sistema, é a reinicialização, né? Ou reiniciar. E tem essas outras opções. Primeira, suspender. Suspender, ele vai apagar a tela, vai ficar lá sem ter reação, a não ser que você toque numa tecla específica para, né, a tecla de ligar, que ele vai acordar novamente. Então, mas o que acontece quando você suspende? O computador ele se mantém ligado, se mantém com as informações lá na memória principal. Só que, porém,
com modo de baixo consumo de energia. É aquilo que acontece quando você fecha a tampa do notebook. Ele entra nesse modo de suspender. A outra forma é hibernar. Essa já é diferente também. É outra forma também dele desligar. Essa aqui é o seguinte. Se ele hiberna, mas quando você manda desligar o computador, ele fecha todos os programas, né? Se tiver algum programa aberto, alguma tarefa sendo executada, ele vai perguntar, você quer salvar esse arquivo? Você quer realmente sair desse programa? Você quer salvar esse arquivo? Lembrando que tudo que eu estou fazendo no computador está na memória principal. Lembra isso da aula de ontem? Está na memória principal. A memória principal ela não guarda informações. Por isso que os programas pedem para a gente, quando a gente desliga, quando a gente fecha um programa, pede para que a gente salve. O que é salvar, na verdade? É pegar uma cópia daquilo que está lá na memória principal e guardar no acesso, na memória de acesso permanente. É guardar a cópia daquilo ali e vai jogar lá no meu HD, no meu CSD, no meu pendrive. Só que eles chamam isso de salvar para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Mas na verdade é isso. O que você estava fazendo estava na RAM. Quando você salvou, ou seja, você guardou lá no seu HD. Então você pode ir outra vez, amanhã abrir, vai estar no histórico, você abre o arquivo, ele vai abrir na tela do mesmo ponto onde você deixou, né? Sem alterações. Porque você salvou. Hibernar, ele dá a ideia muito parecido com suspender. Que você abre e ele volta tudo como estava antes. Só que, na verdade, ele desliga. Mas como ele faz isso? Então, eu estou com minha tela aberta, programas abertos, trabalhos sendo realizados. E o computador, ele hibernou. Coloquei em modo de hibernar. Ele até demora um pouquinho mais. O que ele faz? Ele vai pegar a informação de todos os programas que estavam abertos, todos os trabalhos que estavam sendo realizados, e ele guarda aquilo no HD, na forma como estava naquele momento. Ele faz a fotografia daquele momento e guarda no HD e desliga o computador. Quando você ligar novamente, ele sabe que a última vez que ele desligou, ele entrou em modo de hibernar, ele não desligou, ele hibernou. Se ele hibernou, então, não foram fechadas as coisas que estavam abertas. E ele vai lá e busca assim, então, o que estava sendo feito antes? Qual o retrato daquele momento que ele desligou? Está aqui. Então, ele busca lá no HD e joga na memória principal novamente. E você vê os programas e os trabalhos que você fez da mesma maneira como você deixou. O que você está falando é muito parecido com o que ele faz, mas são coisas diferentes. Inclusive, eu vou falar sobre esse detalhe. Segura aí que eu já vou comentar isso. Mas a diferença é o quê? Suspender, não desliga. Mantém em funcionamento lá tudo aberto, mas quietinho. O outro não, o outro desliga mesmo, só que guardou tudo como estava, sem fechar. Aí quando você ligou de novo, ele abriu como estava, mas o computador ele foi desligado. Então, em suspender, ele fica ligado, e hibernar, ele desliga realmente. Quando recomeça, é igual os dois, só que não bota no funcionamento mínimo, o outro desliga realmente. E aí a sua dúvida é interessante. Inclusive, eu falei sobre que eu falei já 1 minuto atrás, falei que quando você desliga o computador, antes de você desligar o computador, fechar um programa, o próprio sistema vai avisar, você quer salvar o seu arquivo? Você quer salvar o seu trabalho? Né? Que o salvar é isso, é jogar na memória permanente. Por quê? Porque no momento que eu desligar o computador, aquilo que está nele vai ser perdido. Mas, alguns de vocês já devem ter lembrado que usou o computador, estava fazendo um trabalho, e de repente teve um blackout. Você não tinha salvo nada, você não gravou o seu arquivo, você não salvou naquele momento. E aí o computador ligou, você ligou novamente, abriu o programa, quando abriu ele já mostrou o programa lá, recuperado, e mostra o que você estava fazendo.
né? Mostra que você estava fazendo. Eu não salvei. O que eu estava na RAM. Eu liguei o computador, está lá na tela. E aí, o computador, a RAM salvou então? Não. Não mudaram os conceitos. A RAM não salvou nesse caso. E aí, na verdade, é um recurso que os aplicativos eles têm. Por exemplo, o Microsoft Word. Se você verificar, lá tem as opções que tem a opção auto-salvar. Geralmente, essas ferramentas, elas são definidas como, ela vai fazer uma gravação automática, não sei se é a cada 5 minutos ou a cada minuto. Ou você pode até habilitar ou não essa opção. Mas ela tem, por padrão, está lá habilitada, de tanto e tanto tempo. O que acontece? Sem você saber, sem você pedir, você está digitando o texto, o programa, lá por debaixo dos panos, ele faz a fotografia daquilo que você está fazendo e guarda no HD. Ele vai guardando no HD. E o programa sabe quando ele fecha normal ou quando foi fechado por problema. Quando você abrir de novo, ele sabe o seguinte, espera aí, a última vez ele abriu, mas eu não lembro de ter sido fechado. Que assim, é como se ele tem uma checagem, sabe? O usuário, ele abriu e fechou o programa. Né? Se cair a energia, quando você voltar de novo o programa, que na hora que ele acordar, ele vai dizer o seguinte, espera aí, a última vez ele abriu, mas eu não tenho registro do fechamento. Se ele não fechou, é porque algum problema teve. Na última vez que o sistema foi desligado. Então, se ele não foi fechado, obviamente, então ele não encerrou de forma correta, pode ter sido perdido informações. Ele sabendo disso, já tem esse recurso lá, ele vai lá no HD, no lugar onde ele guarda os arquivos, que ele salva automaticamente. E ele traz lá para a memória principal e mostra para você, ó, documento recuperado. Mas quem recuperou foi o próprio Word. Ele, na verdade, você não pediu, ele gravou sozinho. Já sabendo, porque muitas pessoas, de vez em quando, perdem arquivos, às vezes tem pessoas que passam uma hora trabalhando e não lembram de salvar o arquivo. Né? Nem gravou a primeira. Eu passei de 8 horas da manhã até 11 horas da manhã, eu não salvei o arquivo. Aí, de repente, o computador trava, acabou a energia, aí eu vou perder 3 horas de trabalho. Né? Restaurar. Isso. Então é isso. Mas, na verdade, não foi a RAM, lembrando, né? Então, quando o computador desligou, aquilo que estava na RAM foi perdido, o que estava lá do seu trabalho foi perdido. Só que o Word, ele de forma oculta, ele guardou suas informações. A cada tantos minutos, ele foi lá e gravou um pouquinho. Foi gravando uma cópia de segurança para ele, não foi nem você que pediu. Quando voltou, ele te mostrou. Eu achei esse documento recuperado, você vai querer ele? Obviamente que sim, né, na maioria das vezes, porque foi algo que você não fechou da forma adequada. Caixa de pesquisa, é aquela que tem do lado do botão do Windows, tá? Do botão iniciar, perdão. Serve basicamente para localizar arquivos, por isso o usuário deve digitar o nome ou parte do arquivo, podendo ainda filtrar pela extensão. Ah, tá, falei sobre extensão, não falei isso na aula passada, né? Mas, tudo que a gente faz, né? Os nossos programas e os trabalhos que nós fazemos no computador, eles são salvos todos como arquivos. Os programas são arquivos especiais, eles têm uma forma diferente, né? Ele tem extensão .exe. Por exemplo, o Excel. Lá no computador ele está gravado como excel.exe. Vou colocar maior um pouquinho, né? Está pequeno. Vou aumentar aqui a letra. Que são programas exe, que é arquivo auto-executável. Ele não precisa de nenhum programa para abrir ele se auto-executa, ele abre por si só, são os programas. Por padrão, ele tem essa extensão
exe. Os trabalhos que você realiza, seja no Word, no Excel, você faz uma apresentação, PowerPoint, você digita um texto, né, TXT, uma imagem, JPG, PNG, né, eles têm extensões diferentes. Então, o meu texto, por exemplo, eu fiz a minha aula, então eu vou gravar lá no meu computador o nome dele como aula.ppt. Porque PPT é a extensão do PowerPoint. E quando o sistema ele enxerga esse arquivo e eu peço para abrir, ele vai olhar a referência do arquivo, como se fosse o sobrenome. Pelo sobrenome eu sei de que família você é. Pelo sobrenome do arquivo. A extensão, eu sei que programa foi feito. E aí, quando você clica 2 vezes, o programa, ele abre. O meu trabalho vai ser aberto dentro do programa que ele foi feito. Então, tem um arquivo lá, PowerPoint, ele vai ser gravado como extensão PPT. Quando eu clicar 2 vezes, ele vai abrir o PowerPoint e meu trabalho vai ser aberto dentro desse programa. A mesma coisa se eu fizer uma carta lá no Word. Carta.doc. O sistema sabe que doc é uma extensão de trabalhos feitos no Microsoft Word. Basta que eu clique 2 vezes nesse arquivo, que ele automaticamente vai olhar a extensão, vai abrir o Word e dentro dele vai abrir o meu trabalho. Se o programa já estiver aberto, ele vai apenas abrir o meu trabalho. O programa já está lá. Ele já faz essa checagem. E, ótimo, vamos ter o quê? Centenas, milhares de arquivos, de trabalhos lá dentro do meu computador. E, muitas vezes, você tem uma dificuldade até de localizar eles. Então, você clica lá na caixinha lá, eu tenho minha aula.ppt. Cheguei aqui no local, cadê a aula que eu ia ministrar aqui para o curso de vocês? Não estou achando. Nas pastas lá, e meu computador tem 40 pastas, eu vou sair buscando de uma em uma, daqui para amanhã não localizaria. Vou lá nessa caixinha e digito lá, aula.ppt. De cara já vai aparecer aqui do lado, clique e abro. Temos outras estratégias também, tá? Para localizar. Muitas vezes, eu não sei o nome do arquivo, mas sei que eu fiz ele no PowerPoint. Aí, temos um caractere, que é coringa, que é o asterisco. Quando eu coloco asterisco.ppt, eu estou dizendo o seguinte, que eu quero qualquer arquivo, mas que seja .ppt, feito no PowerPoint. Digitei lá, ele vai mostrar a lista de todos os PPTs que tem lá no meu computador. Ou, eu fiz um arquivo chamado, eu lembro que eu dei o nome de aula, mas eu não sei em que programa que eu fiz. Não sei se foi no PowerPoint, não sei se eu fiz no Word. Aula.asterisco. Todo arquivo que tiver como nome aula, independente de que programa ele foi feito, serão retornados. E aqui? O que ele vai fazer? Todos os arquivos que começam com a letra A, não importa o que vem depois, mas que tem extensão .doc. Então, todos os meus arquivos feitos no Word começando com a letra A. Perfeito. Muito bem. Tá? E aí vocês entenderam um pouco sobre isso, né? Sobre extensão do arquivo, né? Ou podemos dizer, o sobrenome do arquivo. E a forma também, técnicas como você vai localizar. Inclusive, algumas bancas colocam alguma coisa assim. Eu digitando essa chave de busca aqui, que arquivos serão retornados? Tá. Nesse mesma caixa de pesquisa, é possível localizar arquivos e pastas em computadores conectados ao computador. Não precisa nem que eles estejam no meu computador, desde que ele esteja em outro computador que está conectado ao seu.
Vamos para algumas questões aqui. Ver se todo mundo está entendendo bem. Questão de número 10. O Windows 7, por meio dos recursos de pesquisa, permite que o usuário, em um computador, localize arquivos e pastas armazenados em outros computadores a ele conectados. Certo ou errado? Corretíssima. Essa outra questão de número 11. A área do computador, né, desktop, é composta por diversos itens, entre eles, botão iniciar, barra de tarefas, área de notificação da barra de tarefas, relógio, assim como os ícones criados pelo usuário. Certo ou errado? Ok. O mais novo sistema operacional Windows 10 trouxe diversas novidades para seus usuários. São vários recursos adicionados que facilitam consideravelmente a vida de quem trabalha com ele, apesar de ter mantido muito dos recursos das versões anteriores. Um recurso bastante interessante no Windows 10, configuração local, isso desde que ele tenha, na configuração local, idioma português Brasil. Porque depende da língua, pode alterar também esses atalhos, né? Pode ser acessado utilizando-se a seguinte combinação de teclas. A tecla Windows mais S. Né? A tecla Win fica na mesma direção da barra de espaço, pode ser chamada de tecla Windows, uma vez que ela possui o símbolo do Windows. Tá, mas a pergunta é, qual recurso é acionado quando eu digito o Windows mais a letra S? Exibir o link rápido, abrir a central de facilidade de acesso, abrir a caixa de pesquisa da barra de tarefas ou exibir a visão da caixa, a visão de tarefas de todas as janelas abertas. Letra C, ativar a caixa de pesquisa na barra de tarefas. Visão de tarefas. O Windows 10 possibilita que o usuário acesse a visão de tarefas, que permite essa pré-visualização de todas as janelas abertas e áreas de trabalho virtuais, aquilo que eu já mostrei anteriormente para vocês. O usuário pode criar múltiplas áreas de trabalho, a fim de melhor organizar, né, as suas atividades e rotinas. E o botão, pessoal, é esse aqui, tá? Olha, aqui está o botão do Windows. Esse botãozinho que tem essa bolinha aqui é o botão da Cortana, tá? Do assistente pessoal. E está aqui o botão, né? Beleza? Ele fica mais ou menos por aqui, assim, tá? Esse botão aqui, da visão de tarefas. Para acessar as áreas de trabalho virtual, basta clicar no botão Visualizar Tarefas, na barra de tarefas, ou deslizar do lado esquerdo da tela, que exibe todas as janelas abertas. E permite que os usuários alternem entre elas ou alternem entre os vários espaços de trabalho. Então, você digitar lá a tecla Windows mais a tecla Tab, vai ser apresentado, pessoal, olha só, todos os aplicativos que estão lá abertos no computador. Tem essa visão de todos eles. Vamos lá. O sistema operacional Windows 10 oferece uma barra de tarefas localizada, uma barra de tarefas localizada por padrão na parte inferior da tela. O botão da barra de tarefas indicada pela seta ela é utilizado para quê? Qual a alternativa aí? Qual a letra correta? Organizar janelas abertas? Não. Minimizar? Não. Abrir todos os sites na barra de favoritos? Não. Alternar do modo PC para tablet? Criar e gerenciar área de trabalhos virtuais. Letra E. Alternativa correta. Com relação ao sistema operacional Windows 10, assinale a alternativa que exibe uma opção equivalente ao uso do botão Visão de Tarefas. Letra D, Windows, mais a letra Tab. Ok, pessoal? Área de notificação. Está localizada na extremidade direita da barra de tarefas. Contém alguns ícones que se utiliza com frequência.
Bateria, Wi-Fi, volume, relógio, calendário, central de ações. Essa última fornece o status das notificações sobre itens como e-mails recebidos, atualizações, conectividade de rede. Conforme vimos, nós temos um conjunto de ícones na área de notificação. É possível escolher qual deles será removido, será exibido. Eu posso habilitar e desabilitar os ícones que estão lá, né, na área de notificação. Há inúmeros ícones não exibidos, né? Como o ícone de mídia removível, Windows Defender, nível de energia, entre outros. Por exemplo, nível de energia. Ele vai estar habilitado apenas para quem utiliza equipamentos que usam bateria. No caso, né, tablet, notebook. No computador de mesa já não utilizaria essa opção. Não é possível. Por exemplo, né? Então, esse menuzinho aqui que eu apresentei para vocês anteriormente. E vamos também conferir mais essa questão. Qual a opção da barra de tarefas que exibe a hora e que, além de conter atalhos que forneçam acesso rápido a programas, como controle de volume, opção de energia, exibe atalhos temporários que fornecem informações sobre o status de determinadas atividades, como o envio de um documento para a impressora. Que até isso aparece lá também. Como é que está a fila de impressão. Então, qual a alternativa correta? Letra B, na área de notificação. Isso que é importante, pessoal. Né? Por mais que assim, está bem seguida, né, da informação, mas é para que vocês entendam como isso poderia ser perguntado em uma questão. Né? Seria não, como isso já foi perguntado em um concurso. Qual a opção da barra de tarefas que exibe a hora? Essa aqui já? Não, tem a próxima, está aqui. A figura acima reproduz de forma ampliada um conjunto de controles que compõem a barra de tarefa do Windows 10. Está aqui. Sequência. Isso é lá no cantinho, tá vendo? Ó? Lá no cantinho final, canto da direita. Numerados de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses controles representam, respectivamente, olha só, temos aí, né, 5 opções. Analisem aí, tá, pessoal? E dê aí uma sugestão de resposta. Ó, esse botão aqui, pessoal, número 1, ele mostra os ícones que estão ocultos. Porque essa barra é pequenininha, né? Você clicar aqui, ele mostra mais coisa que deveria estar aqui, mas não cabe, eles ficam recolhidos. Esse número 2, ele mostra o nível de energia do equipamento. Está vendo que tem uma tomadinha e uma bateriazinha aqui. Né? Número 3, aqui está vendo ó, o computador e um cabinho, tá? Conexão de rede, caso de rede cabeada. 4, o volume, né? Está vendo o alto-falante aqui. 5, o idioma do teclado. Opção correta, letra A. Janelas. Aí você tem esses botões aqui, tá, pessoal? Esse aqui e esses 3. Minimizar, que é o tracinho só. Restaurar o tamanho, que é esse aqui, que ele maximiza ou restaura. Quando ele está maximizado, você clicar, ela restaura. Volta para esse tamanho intermediário. Né? Se você clicar nele novamente, ele maximiza. Então, ele se alterna entre maximizar e restaurar. Esse aqui minimiza, então joga essa tela lá para a barra, e você não vê ela na área de trabalho. E o X, ele fecha o programa. Ou você pode também utilizar, né, o atalho Alt mais F4. A tecla Alt mais a tecla F4. Vocês viram até na época das aulas remotas, devido à pandemia do Covid-19,
percorreu na internet bastante um vídeo que tinha uma sala de aula, talvez tinha uma professora que estava dando aula remota. Então, ela estava com o aplicativo no computador dela, né, transmitindo a aula. E acho que ela estava querendo habilitar alguma função lá. Pessoal, estou tentando fazer um negócio aqui, mas tal... E aí, com a sala cheia de aluno, aí todo mundo, como é que eu faço? Aí foi um aluno lá e deu a dica, não, professora, é Alt F4. Então ela fez, aí ela fechou a tela dela, caiu a sala, todo mundo. Ele deu o comando para ela fechar a tela dela. Né? Beleza? Foi esse comando aqui, tá, pessoal? Composição da tela, aí tem faixa de opções, as abas, barra de endereço, né? No caso lá da navegação, né? Caixa de pesquisa, painel de navegação, isso aqui, no caso lá de um navegador, beleza? Alternância entre janelas. Vamos mudar de uma janela para outra. Desde as versões mais antigas, Alt mais Tab. Se você colocar Alt Tab, você vai passar a ver o quê? Todas as suas janelas enfileiradas. Você vai dando tab até que apareça na frente a que você quer, você solta e ela abre a tela. Né? Bem simples. Então, não há mudança para essa versão mais nova. Gerenciamento de arquivos e pastas. Um arquivo é um item que contém informações, textos, imagens, músicas, e eles são representados por ícones. Por exemplo, aqui é um arquivo, TXT, feito no bloco de notas. Aqui é um arquivo de música. Né? Está aqui o nome do arquivo, tem um ícone lá correspondente. Pasta é uma estrutura lógica que você cria. Então, e tanto que até as denominações elas são colocadas dessa forma para ficarem bem intuitivas e fácil para quem não teve nenhum contato com informática, mas na primeira vez que ela utiliza o computador, ela consegue entender, porque utiliza termos que são familiares para vocês. Exemplo, nós temos o quê? Tudo que você faz, os trabalhos são documentos, né? É o documento do Word. E você, onde é que você guarda o documento? Você guarda o quê? Documento numa pasta. Então, e aí, em vez de chamar arquivo, né? É um arquivo do Word, não, chama um documento do Word, o nome fica mais familiar. Em vez de eu chamar um diretório, que era o nome que nós chamamos, meu nome técnico, é um diretório, que é uma estrutura lá, onde você coloca arquivos, ele chama, o Windows, ele deu o nome de pasta, ou desse nome, que fica mais amigável também. Então, a pasta é o lugar onde eu coloco os documentos. Na verdade, você tem um arquivo e está em um diretório onde você grava um coletânea de arquivos. Não, é documento, você cria uma pasta para guardar os documentos. E esses documentos, eles ficam em determinadas unidades. Tá? E ela pode ter estrutura, uma dentro da outra, e você faz a organização, assim como nós faríamos no mundo real. Então, eu tenho uma pasta, mas eu posso ter uma pasta maior, que eu coloco 3, 4 pastas dentro dela, e uma dentro da outra, e saio organizando, classificando elas de acordo com o tema, com o meu interesse. E todas elas estão armazenadas em locais, que são essas unidades aqui. Né? E que unidades são essas? Por padrão no Windows, as unidades de letra A e B, elas são reservadas para as unidades disquete. Então, praticamente ninguém mais, hoje em dia ninguém nunca mais viu unidades lá no computador A e B. Isso você vai o quê? Lá no explorador de arquivos. Né? Tem um programa específico que você visualiza as unidades que você tem no seu computador e dentro das unidades os arquivos, os documentos e as pastas, né? E programas que estão guardados. E isso eu estou falando de armazenamento permanente, né? No HD, no SSD, no pendrive, no DVD, no CD, que está lá no seu computador naquele momento. Porque esses dois modelos tem lá, eram reservados para disquete, mas hoje em dia, há muito tempo que o computador não vem mais com drive, né? Que chama a unidade leitora, e que faz leitura e gravação de disquetes. Assim como também já muitos já não vêm mais, né, com unidades de acesso CD e DVD. Né? Também já
Muitos equipamentos já não vêm com essas unidades, por serem dispositivos em desuso. Então, mas você tem o primeiro, unidade C, todos vão ter unidade C, que é representado pelo disco de armazenamento permanente que você tem lá no seu computador, seja o HD ou o SSD. E, geralmente, após o HD, vem o outro HD, se você tiver, você pode ter mais de um HD no seu computador, ou as unidades de leitura ótica, CD, DVD. Em seguida, vem as unidades de cartões, de memória flash, tipo pendrive. E HD externo, se for o caso. Não. Então, podemos compartilhar arquivos e pastas, criar essas pastas públicas, compartilhamento avançado, é um recurso já previsto já no Windows 10. Tá? Limite para o nome de arquivos, 260 bytes, né, caracteres. 260 caracteres que, quando eu falo caractere, conta um sinal de pontuação que se tiver, conta um espaço em branco, né, tudo é caractere. Então, 260 em tamanho para você nomear o arquivo. A partir disso, ele não aceita. Caracteres que são inválidos, que você não pode utilizar quando for colocar o nome do arquivo. São vedados. Aspas, 2 pontos, asterisco, menor que o pipe que é a barra, aquela barra vertical. Tem aqui, daqui do lado da esquerda, tem um shift e tem um contrabarra, a barra invertida. O maiúsculo dela é uma barra vertical, que nós chamamos de pipe. Maior que, barra invertida. Né? Então, tanto a barra aqui como a barra invertida também, e interrogação. Se você tentar salvar um arquivo contendo algum desses símbolos, ele não vai permitir, ele vai mostrar uma mensagem de erro. Manipulação de arquivos por comandos, né? Você pode utilizar comando específico para criar uma pasta, apagar um arquivo, modificar. Você pode, de forma gráfica, como você pode também utilizar uma linha de comando. E aqui no Windows 10 nós temos o PowerShell. Lá, aí voltando no tempo, lá no sistema operacional mais antigo, antes do Windows, utilizava o MS-DOS, Microsoft DOS. Esse DOS, toda a operação do computador, nós não tínhamos interface gráfica, não tínhamos janela. A gente não operava através do mouse. Tudo que a gente fazia no computador era através do teclado. Então, a gente digitava o nome do programa, dava o Enter e o programa abria. A gente movimentava nos campos do programa, dando um Enter, dando um Tab. É que a gente fazia os cadastros, que a gente digitava as informações, fazia pesquisa. Tudo em uma telinha preta com as letrinhas brancas ou verdes. Ou com a combinação de cores. Mas era tudo texto. Né? Era um ambiente texto. E lá também nós tínhamos Então, e lá também a gente fazia, além de fazer todos os trabalhos do computador, nós tínhamos também um controle por ali. Lá você carregava programas, você criava arquivos, apagava, criava diretórios. Na época se chamava diretório, nem falava em pasta. Né? Criava os diretórios onde você guardava os arquivos. Removia diretórios. Colocava esse diretório dentro desse diretório e colocava dentro de outro. Né? E fazer todo esse gerenciamento dos dados dentro do seu computador. O Windows, ele ainda trouxe, né, a estrutura lá, o Command, que é um programinha, você abre e vai abrir uma telinha preta, e se você quiser ainda operar o sistema, através daquele modo antigo lá do DOS. Operar o sistema através do ambiente texto, por linhas de comando. E ele tem, você pode acessar ele, a tecla do Windows, né? Do Windows mais a letra R, executar, e você digita CMD. CMD dá Enter. Vai abrir essa telinha preta para você operar o sistema através das linhas de comando. Porém, esse outro aqui, nessa nova versão, ele trouxe, além do CMD, ele trouxe também esse outro. Porque essa telinha, através de linha de comando, isso é chamado, também na linguagem técnica, é chamado de shell. Né?
esse espaço para você operar o computador através de linha por comandos em interface texto, chamado de shell. E nessa versão nova ele trouxe uma tela de comando texto paralela, continua antiga, mas trouxe uma nova e com mais recursos, que é chamada PowerShell. Qual é a diferença do PowerShell? Além dos comandos que eles já tinham do antigo, que eram herdados lá do DOS, ele também traz comandos que são compatíveis com a maioria de outros sistemas operacionais, como, por exemplo, os comandos do Linux, que antes não funcionavam no Windows, e agora com o PowerShell você pode usar comandos Linux. Por exemplo, para você fazer uma listagem de arquivos no Windows antes, o comando era dir, que ele mostra o que tem no seu diretório. No PowerShell você pode dar um ls, que é o mesmo o comando semelhante no Linux, ou de Unix, que mostra a lista dos seus arquivos. Tá? O PowerShell, ele mantém os antigos DOS e tem esses outros, dos outros sistemas operacionais. O antigo CMD continua lá, como antes. É um aplicativo a mais, que ele trouxe mais poderoso, mas continuou o antigo ainda. Então, olha, admite aí, ó, sintaxe básica do DOS, Unix, Linux e macOS. Então, a tela a seguir exibe um comando do dir, do MS-DOS, e um comando equivalente do Linux, que é o ls. Ó. Usa os dois aqui. Usa um dir, ele traz o resultado dessa forma aqui, ó, o dir. E o ls, que é o comando lá do Linux. Mas trazendo a mesma coisa, a listagem dos arquivos que tem um determinado diretório do meu computador. Assim, posso lá aqui você usa, né, cd alguma coisa para acessar o diretório. Linux também é cd. Mas você pode usar, por exemplo, um mkdir, por exemplo. Ele já aceita. Próximo. Explorador de arquivos. Lembrando que, nas versões anteriores, nós utilizávamos muito o Windows Explorer, né? Que é que tem um ícone de uma pastinha amarela. Você clicava, é onde você tinha acesso a todos os arquivos do seu computador. Você via as suas unidades, né? A, B, C, o HD, o disquete, o CD, o DVD, o pendrive, e o que tinha contido em cada uma dessas unidades. Né? A partir da versão 8, ele veio com o nome de explorador de arquivos. Mudou muita coisa, né? Que Explorer é explorador, né? Mas ele ele traduziu o nome do programa. Tá? Então, é esse programa aqui, né? Vocês estão cansados, né, de utilizar aí no dia a dia. Tá? Então, aqui ele tem meu computador, você clicar aqui nele, ele tem as unidades, ó, C, né, I, ele vai mostrar todas as unidades que tem lá. Aqui aqui aparentemente isso aqui é um HD externo, isso aqui é a unidade de CD, DVD, e aqui é a unidade C, né, que é o HD lá do computador. Lembrando que o mesmo dispositivo, o mesmo HD, ele pode estar aqui representado por mais de uma unidade. E isso é o que nós chamamos de particionamento. Existe essa possibilidade. Quando você vê aqui, lá no se você não fez nenhuma alteração no computador, ou seja, você vai ver apenas a unidade C, então ali está o seu HD completo, à sua disposição lá como unidade C. É possível, no momento que você está instalando o sistema, que ele é precedido de uma etapa chamada formatação do HD. Eu vou formatar o quê? Eu vou fazer um trabalho naquele HD, né, formatar, criando as estruturas de arquivo, para que
ele possa instalar o sistema e que ele possa armazenar arquivos que sejam compatíveis com aquele sistema, né? A organização que ele faz, que é essa etapa de formatação. E nesse momento, antes da formatação, eu tenho uma etapa que eu posso fazer, que é a particionamento do HD. Eu posso criar uma partição única, que é a partição única. O HD ele vai ser um todo. Ele todinho vai ser apenas unidade C. Todo o espaço disponível dele vai ser direcionado para a unidade C. E aqui se eu for apontar para ele, eu vou enxergar 1 terabyte que ele tem de espaço disponível. Ou eu posso, na partição, dividir ele em 2 unidades. Eu divido ele em 2. E aí eu formato essa unidade, instalo o sistema operacional e vai ficar essa outra unidade separada. 2 unidades, por exemplo, com 512 gigabytes cada um, né? Meio tera cada uma delas. Aí quando eu faço esse particionamento, o que acontece? Vai ficar um C e depois vai ficar um D. E aí pode, até quem não souber, vai imaginar que tem 2 HDs no meu computador, mas na verdade é apenas um, mas que foi fisicamente é um HD, mas logicamente são 2, que são 2 partições. Tranquilo? Conseguiram entender isso, pessoal? Sobre partição? Beleza? Seleção de arquivos. Eu preciso selecionar. Tudo que eu preciso fazer, eu preciso selecionar o quê? Seja para copiar. Eu seleciono um grupo de arquivos para copiar para um lugar. Para arrastar, para apagar, para abrir. Posso selecionar os 5, dar um Enter, que eles vão abrir os 5 arquivos de uma vez. Ou posso selecionar os 5, clicar com o botão direito, não precisa nem abrir o programa, cliquei com o botão direito, vai abrir um menu pop-up que vai ter várias opções, apagar, copiar e tal, vai ter a opção imprimir. Clique em imprimir. E aí, automaticamente, ele vai abrindo, ele abre no programa, imprime e fecha. Ele vai abrindo e imprimindo, um após o outro. Quem não quer perder muito tempo, né? Eu pego uma pasta aí com 20 arquivos, seleciono tudo dele, clico botão direito e mando imprimir. Não precisa nem abrir esses arquivos. E ele vai metralhando tudo em direção à impressora. Mas, para selecionar, né? Às vezes eu preciso selecionar esse aqui, pula esse aqui, todos os demais. Eu quero tudo. Vamos lá, né? Shift, sequencial. Eu clico no primeiro, apertei o Shift aqui, eu posso ir clicando, eu posso a setinha para baixo. Tudo que tiver na sequência ele vai selecionando. Ou então, se eu estou com Shift pressionado, a tecla do Shift no teclado, eu cliquei no primeiro, se eu clicar no último, tudo que tiver no intervalo ele marca. Quer entender que é o primeiro e o último, se está com Shift, tudo que tiver no intervalo ele leva junto. Mas, nesse caso, eu não quero o intervalo todo, quero alternado. Quero isso aqui, quero pular esse, quero os demais. E aí você usa o Ctrl, usa a tecla. Também está ali perto da barra de espaço. Ctrl. Então, você clica no primeiro, Ctrl, né? Pula aqui, vai para o outro aqui, Shift até embaixo. O Ctrl, você pode marcar alternadamente. O Shift faz a sequência, o Ctrl permite que você alterne. Vou clicar e arrastar. Eu pego um arquivo meu, cliquei e arrastei esse arquivo para outro local dentro da mesma unidade, ou seja, do HD para o mesmo HD. O que ele vai fazer? Ele move. Ele tira de onde ele está para o outro local. Agora, se eu pego esse mesmo arquivo que está no HD e arrasto ele lá para o pendrive, saio do C para a unidade E, o que ele faz? Ele faz uma cópia. Tem essa diferença, tá? Na mesma unidade, ele move o arquivo de um lugar para o outro. Ele tira de onde está e leva para outro lugar. Unidade diferente, ele copia. Se eu arrastar, né, pressionado Ctrl, ele copia. Se eu arrastar pressionado Alt, ele vai criar um atalho para aquele arquivo. Um atalho em outro lugar, que é só um atalho, um lugar que chama aquele arquivo. Quando eu clicar 2 vezes, mas ele vai chamar lá da origem, onde ele estava. Ele não vai ser copiado para o lugar do destino. E arrastar mais o Shift, ele vai mover o arquivo. Fazendo essas outras operações, utilizando a teclinha de atalho. Pessoal,
esse detalhe, muitas vezes é um pouquinho meio que questão de decorar. É complicado, né, decorar, e é tanto código, e muitas bancas pedem códigos de atalho. É dureza, mas pede. Beleza? Por meio de um clique inverso, botão direito, né? Você usa sempre o esquerdo para você fazer, né? Clicar, arrastar, abrir, né? Mas quando eu uso o esquerdo, ele sempre abre um menu de opções. Nele você pode movimentar, o arquivo você pode fazer muita coisa, ok? Olha só, né? Você pode aqui, ó, recortar, copiar, criar atalho, excluir, renomear propriedades do arquivo. E quando você vai enviar, vai mandar para outro lugar, eu posso mandar ele direto para o pendrive, direto para uma outra unidade, copiando, né? Posso enviar direto por e-mail. Então tem muita opção aqui, tá? Tem muita gente que vai copia aqui, vai lá em outro lugar, vai lá para o pendrive, aí copia, cola. Não, você só clicou com o botão direito, enviar para, aparece lá a lista no pendrive, clicou no pendrive. Pronto, já foi direto. Só com o botão direito, você já indicou o pendrive e já foi, né? É isso. Clicou com o botão direito no arquivo, enviar para, localizou aqui o pendrive, clicou, né? Copiar, você já sabe, né? Copiar, pega aqui, vai para outro lugar, destino, você cola, né? Ou Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou, caiu lá em outro lugar, fica o arquivo nos dois lugares. Recortar? Não. Recortar, quando você clica aqui, você pode clicar o recortar ou clicar no arquivo e dar Ctrl+X. Ele recorta. Lá no lugar, colar é sempre o mesmo, Ctrl+V. Só que no recortar, no momento que ele cola naquele lugar, ele remove e dá origem. Aí pode estar na mesma unidade ou unidades diferentes. Você deu Ctrl+X, ele vai recortar, vai tirar de onde ele estava. Você pode, né, criar, olha só, pastas compactadas. Muita gente também pega, dá aquele trabalhão, junta os arquivos tudo no lugar, seleciona tudo, vai abrir um programa de compactador de arquivo, vai lá, puxa os arquivos, manda compactar. Não, é bem simples, pessoal. Selecionou um grupo, seja pelo Shift, seja com Ctrl, se você quer alternar dos arquivos, né? Clicou com o botão direito, enviar para pasta compactada. Pronto. Quando você viu isso aí, ele já vai criar um arquivo com todos aqueles arquivos compactados. E aí você pode mandar isso para um arquivo único para um outro local. Vamos aqui. Uma questão. Luiz possui algumas fotos no seu computador que deseja enviar via e-mail para um colega. Para gerar um único arquivo que contenha todas as fotos e reduzir o tamanho total dos arquivos que estão sendo enviados, o procedimento que ele deve realizar no Windows 10 é... Vamos analisar as questões aí e determina aí a alternativa correta, pessoal. Letra A. Selecionar os arquivos do explorador de arquivos, que no explorador agora não é mais o Windows Explorer, tá? Clicar no botão direito do mouse e escolher a opção enviar para pasta compactada. Muito bem. Alternativa correta, letra A. Criar, excluir, localizar e renomear arquivos. Aí tem lá os ícones aqui, tá, pessoal? Tem, ó, mesma coisa que você faz aqui, mas tem os botões lá. Beleza? Então, criar. Você clica no local vazio, você pode criar, botão direito criar. Você pode criar uma pasta, criar um arquivo, e ele já mostra. Você quer criar um arquivo texto? Você quer criar... Qual que você quer criar de arquivo novo, né? Renomear. Você pode ter a opção de renomear, ou você pode clicar duas vezes, clicar com o botão direito, opção renomear. Ou então clicou no arquivo, pressionou F2. Ou então clicou no arquivo duas vezes não consecutivos. Não, tac, 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 tac. Tem uma distânciazinha de um para o outro. E ele vai ativar o modo de renomear o arquivo. Excluir. Clica o botão direito no arquivo, opção excluir. Ou então, clica no arquivo, delete. Né? Ou então, arrasta o arquivo para a lixeira. A lixeira está aqui no cantinho, lá em cima, né? Clique no arquivo, arrasta para a lixeira. Um detalhe, se você deletar usando a tecla Shift, ele não vai para a lixeira, já vai direto. Tá? Forma permanente. Outra, o que está na lixeira arquivos contidos em pendrive, né, unidades removíveis,
quando você apaga, eles não vão para a lixeira. Tá? Eles já vão excluídos de forma permanente. Cuidado. Tá? Essas unidades não vão para a lixeira. Então, para localizar os arquivos, clique no botão iniciar, digite o nome naquela caixinha como mostrei para vocês anteriormente. Mas você pode também abrir a caixa de pesquisa, F3, Ctrl+E ou Ctrl+F no explorador de arquivos, lá naquele programa lá. Esse conjunto de teclas, você vai acionar o modo de localização de arquivos. Pode ser utilizados os coringas, que eu já mostrei anteriormente para vocês. Tá? Asterisco. Né? Com utilizar essa palavra todos. Né? Todos os arquivos com extensão doc. Interrogação. Representa um único caractere qualquer. Exemplo, gostaria de procurar arquivos que começam com a letra A e possuem até 5 letras. Coloquei a letra A, 4 interrogações, né? Porque é a letra A mais 4 letras, que o arquivo tem 5 letras, então eu não sei qual é o restante, então eu coloquei 4 interrogações. E você vai procurar, então, arquivos que o nome dele tem 5 letras, começando pela letra A. E independente da extensão, ou seja, dependendo do programa que ele foi produzido. Ponto, asterisco. Tipos de arquivos de extensão, já falamos rapidamente também com vocês. Isso aqui, então, é o sobrenome de cada arquivo que tem lá no seu computador, que isso está relacionado ao programa que ele foi produzido. Seja, arquivo texto, arquivo Word, né? Esse aqui é alguma coisa, acho que essa página de internet, imagem, planilha, programa texto também, PNG imagem, PDF, né? Aquela imagem lá fixa. Cada extensão, né, tem um funcionamento e tem um programa específico para trabalhar com aquela extensão. Né? Tanto se ele tem uma extensão que você não tem um programa lá no computador, ele vai dizer o seguinte, que ele não reconhece, não com essa extensão, não sei que programa foi feito. Ele mostra até uma lista de programas. Então, aponte para um programa que você quer abrir o arquivo, porque ele não sabe que programa aquele arquivo foi feito. Né? Geralmente, porque quando você instala o programa, na verdade, esse programa informa ao sistema, ó, as minhas extensões são essas. Então, quando tiver um arquivo com aquela extensão, ele direciona para o programa. Rapidamente, então, ó, Acrobat Reader, PDF, aplicativos do Office, Doc, DocX, PPS, PPT, PPTX, XLS, XLX, áudio e vídeo, arquivos de backup, arquivos comprimidos, zipado, e-mails, executáveis, arquivo de fonte, imagem, páginas web e arquivos de texto e bloco de notas. Aqui só listado as principais extensões, as mais conhecidas. Por vezes as bancas cobram informações sobre impressoras e impressão de documentos. A gente fala rapidamente também. Então, a impressão já de tinta. Tinta é mistura de cores, né? Gotículas de cores lá que vão combinação delas, tanto que as impressoras, alguma delas, tem um cartucho único, que já tem todas as cores, ou então você coloca os cartuchos separadamente. Né? Você vai ter o cartucho amarelo, o magenta e o ciano, e o preto. Você coloca separadamente. E a impressora cuida de fazer essa mistura para gerar as imagens. Tá? A impressora a laser, não. A laser é o seguinte, ela usa uma superfície magnética, onde o papel passa, então tem um magnetismo, ele puxa aquele pauzinho que é o toner. E depois ele passa para outro que chama unidade fusora, que é um rolo aquecido, que quando ele passa a folha naquele papel, é como se ele queimasse aquele toner. No momento que ele aquece, aquele toner ele gruda na folha. Pronto. É basicamente isso o funcionamento de uma impressora laser, tá? Que usa toner. As impressoras elas podem estar locais, né? De ligar direto ao computador, está na rede. Ela está bem aqui conectada na tomadinha de rede, e todos os computadores, digamos, dessa escola, estão mandando impressão para essa impressora. Então, ela está conectada ali, então ela consegue, os computadores enxergam ela pela rede e ela consegue receber os pedidos dos computadores e atender. É uma impressora de rede. Elas podem ser com fios, né? Sejam as de rede conectado, né, através do cabinho de rede, a local conectada através do cabo USB ou cabo paralelo, se for o caso, ou as impressoras, elas podem ser sem fio também.
utilizando conexões do tipo Bluetooth ou Wi-Fi. Muito utilizado hoje, principalmente já as mais modernas todas já têm conexões do tipo Wi-Fi, porque muitas pessoas já imprimem hoje o documento do celular direto para a impressora. Então, você não precisa abrir no computador, mandar para o computador para abrir, para mandar pela rede, não. Você já manda do celular direto para essa impressora, através da rede sem fio. A impressão no Windows, tá? Ele tem os modos de impressão. Aqui você verifica as impressoras que estão instaladas, algumas opções básicas, como número de cópias, né? Beleza? Área de transferência. O que é a área de transferência no computador? Quando você copia uma coisa, recorta. Eu estou no texto, copiei um bloco de texto. Aí eu vou para um outro programa, mando colar. Enquanto isso, onde é que estava aquele texto? Ele manda para uma área de memória intermediária. Eu copiei, ele copia onde? Manda para essa área de transferência, que ela fica lá disponível. Eu posso passar um ano depois. Se eu não fizer nada, daqui eu volto para aquele programa novamente, mando colar em outro lugar. Aquilo que está lá vai ser colado num outro programa de destino. Né? Então, essa é a área de transferência. Tá? Gerenciador de tarefas é uma área no computador lá que mostra, né, uma série de informações sobre o computador. Ele mostra, por exemplo, o desempenho do computador. Você pode fechar um programa que você não consegue. Às vezes o programa travou, que você não consegue nem interagir mais com ele. Travou e eu não consigo fechar. Mas lá pelo gerenciador de tarefas eu tenho um poder maior sobre a máquina, de lá eu consigo fechar aquele programa, né, que está com um funcionamento regular. Eu posso ver quais usuários estão conectados ao computador, né, ver status da rede, uma série de outras informações. Então, veja, os aplicativos que estão abertos, os processos, ou seja, os programas do sistema operacional que estão sendo utilizados, serviços do Windows, desempenho. Eu consigo ver quantos % do processador está sendo utilizado, quantos % da minha memória principal. Inclusive, assim, meu computador está lento, está se arrastando. O que está pesando? É o processador que está no limite ou é a memória principal que está no limite? Nesse gerenciador de dispositivos, você consegue ver, né, essas informações. Ver alguma coisa sobre a rede, ver os usuários. Quem está mais nesse computador, além de mim, conectado nesse momento? Assim, está lento, é porque o colega também está conectado nesse meu computador. Está utilizando ele também, seja remota, se for o caso. Então, e o gerenciador de arquivos, né? Como é que você abre ele? Menu iniciar, pesquisar, digita taskmanager.exe. taskmgr.exe. A forma mais complicada. Bom, facilitando, então, Ctrl+Shift mais ESC. Ctrl+Shift mais ESC. Tá? Ou então, clica no botão direito do mouse em uma área vazia da barra de tarefas e escolha iniciar gerenciador de tarefas. Ou então, Ctrl+Alt+Del, ele vai mostrar uma série de opções lá, que você pode até desligar, reiniciar o computador, e vai ter uma das opções lá, gerenciador de tarefas, né, com o Ctrl+Alt+Del. Lixeira, armazenamento temporário daquilo que foi excluído no computador. Né? Detalhe, ele é geralmente o tamanho padrão é 10% da capacidade da unidade. Então, se eu tivesse, por exemplo, 100 gigabytes, 10 gigabytes, ele vai reservar para a lixeira. É um espaço que ela tem lá. Lembrando, HD interno e externo, discos SSD, usa lixeira. Pendrive não. Esses arquivos dessas unidades, caso você faça uma exclusão lá, você pode ir lá na lixeira e voltar ainda. Nesse caso, se for pendrive, não. Outros cartões do tipo flash já vai direto, né? Sem ter a opção de desfazer. Mas, mesmo assim, eu posso pegar um arquivo e apagar direto, sem passar pela lixeira. Eu adicionando ao delete qual tecla? Shift. Muito bem. Então, daqui e aqui é onde você vê a propriedade da lixeira. E aqui o tamanho personalizado, onde você pode alterar o tamanho que vem lá nela. Aumentar ou diminuir. Aqui você pode esvaziar a lixeira ou restaurar. No caso, restaurar todos. Ou então, ele vai mostrar a lista dos arquivos e o que eu quero restaurar, eu procuro lá, isso aqui não era para ter sido apagado, clico no botão direito, restaurar. Muito simples. Algumas questões, vamos lá.
No ambiente Windows, um arquivo ao ser deletado é enviado para a lixeira, de onde ele poderá ser recuperado por meio da opção restaurar. Certo ou errado? Ok. Ao manipular um arquivo, o mesmo foi indevidamente deletado. Ou seja, foi parar na lixeira do Windows. Sobre as ações tecnicamente verdadeiras, assinale a alternativa correta. Vamos analisar as questões, pessoal. Diga aí qual que vocês acham que pode estar correta. Possibilidade de um backup? Não. A recuperação é impossível? Não. Se clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, existe a opção de restaurar, opção C. No Microsoft Windows 10, quando o usuário recupera um arquivo apagado, que ainda estava na lixeira, o arquivo recuperado é armazenado onde? Na área de trabalho, na pasta de documentos recuperados, na pasta de documentos, na pasta onde ele estava antes de ser apagado, ou na raiz do disco do usuário? Letra D, na pasta onde ele está. Ele volta para o mesmo lugar onde ele estava antes. Com a tecla, pode-se mover um arquivo para a lixeira, depois podendo ser restaurado. No entanto, com as teclas, exclui-se diretamente o arquivo sem enviar para a lixeira. Quais são as opções? A. Com delete, vai para a lixeira. Com shift delete, vai direto. A. Muito bem. Painel de controle, uma visão geral. Tá? O lugar onde se permite fazer alterações na configuração e modo de operação do Windows. Né? Você pode ver os ícones por categoria, por ícone, grande, pequeno, né? E mais coisa ainda. Tá? Ó, parte de segurança, parte de internet, hardware e sons, programas, instalar ou desinstalar um programa por aqui, os usuários, que você pode cadastrar. Se tem um usuário padrão, você pode cadastrar outros usuários. Né? A aparência e personalização, relógio e padrão. Tem padrões que são, tipo, seja fuso horário, seja padrões de moeda. Por exemplo, se a gente tivesse colocar o padrão americano, por exemplo, o separador de decimal não é a vírgula, é o ponto. A moeda, o símbolo da moeda é diferente, né? Tem o idioma diferente, tá? Tudo isso é personalizável aqui, tá? E algumas opções para facilidade de uso também. A quantidade de ícones vai variar de computador para computador, né? E depende dos programas que estão instalados. Depende do programa, ele requisita um determinado recurso para você ser configurado, ele vai estar disponível lá no painel de controle. Mas basicamente são essas opções, como eu já mostrei anteriormente para vocês. Acessórios, programas que já vêm instalados no computador, faz parte, né? São aplicativos que vêm juntos com o computador lá, né? Exemplo, nota adesiva, é o Paintbrush, é o bloco de notas. Por outro lado, o processador de texto Word do pacote Office não é um programa acessório. Ele tem que ser, ele é instalado à parte, né? Porque ele não faz parte, né? Ele faz parte de uma suíte de aplicativos do Office. Então, aqui basicamente os programas que já vêm, né? Já acessórios padrão junto com a instalação padrão do Windows. Ferramentas de sistema. Mais coisa que tem lá disponível ainda. Agendador de tarefas. Então, ferramentas que eu falei. Aí estão falando de utilitários. Muita coisa que serve para melhorar o funcionamento do computador. Desfragmentador de disco. Informação de sistema, limpeza do disco. O computador, naturalmente, pelo seu funcionamento, em alguns momentos ele gera alguns arquivos, né? Seja para controle de sistema, seja gera alguns arquivos temporários. Ele começa meio que gerar alguma sujeirinha, né, dentro dele. Então, essa limpeza de arquivo faz exatamente isso. O sistema automaticamente ele detecta arquivos que não são necessários. É diferente de você ir lá diretamente e apagar. Ele sabe quais são esses arquivos que não são necessários, que estão apenas ocupando espaço, e são arquivos que são gerados pelo sistema, não você, tá? E ele vai lá e faz essa limpeza. Aí tem restauração de sistema,
Por exemplo, isso quando você tem algum problema, você quer restaurar para de repente você instalou um programa, você fez uma alteração no seu sistema e daquele momento em diante ele passou a funcionar de forma, não está mais normal, não está mais como antes. Então, você restaura o sistema a uma versão imediatamente anterior a essas alterações que você fez. Então, se eu pudesse voltar a 1 hora atrás, pronto, você pode. Você restaura o sistema à versão anterior que ele tinha antes de você fazer aquelas alterações. Então, limpeza de disco, desfragmentador. Fragmentador acontece muito lembrando do disco rígido. Tem aquele disco magnético, ele vai girando, um braço de leitura e gravação, e as informações que estão lá dentro desse disco rígido. Muitas vezes acontece, eles são trilhas, né? São como se fossem estradinhas, onde eles vão colocando as informações. Acontece que eu comecei a gravar meu arquivo, e nesse momento, aqui já começa outro arquivo. Aqui eu paro, e eu vou continuar esse arquivo em um outro pedaço, onde eu achar um espaço livre. Eu vou colocando meu arquivo. Parou novamente, então eu posso ter situações onde o mesmo arquivo está em diversos locais, dentro da mesma unidade. E o que acontece? Isso, com o tempo, isso vai causando uma lentidão nas tarefas de leitura e gravação, né? Mas primeiro na recuperação desse dado. Por quê? Porque para recuperar um único arquivo, ele precisa localizar esse arquivo em diversos locais, né? Então, a busca maior. E que seria muito mais rápido se ele procurasse em um único local, ele começasse e terminasse, né? Em uma mesma trilha. E é isso que o desfragmentador faz. Ele vai reunindo os arquivos, colocando eles de forma contígua, né? De forma ordenada, um após o outro. Na verdade, basicamente isso. Então, esse então é o trabalho do desfragmentador de disco. Só clica na unidade, botão direito, ferramentas, desfragmentador de disco. Agendador de tarefas. Você pode deixar lá no seu sistema agendado para iniciar programas em determinado momento. Você diz quando e que hora, né? Que intervalos específicos. Você coloca lá no agendador. Como falei, restauração de sistema. Restaurar arquivos do sistema do seu computador a um ponto anterior no tempo. Antes de eu ter feito aquela alteração que bagunçou lá meu sistema, né? Ok? E essa alteração, lembrando, ó, sem afetar os arquivos, e-mails, documentos, fotos, ele vai recuperar o sistema. Não vai alterar aquilo que é pessoal seu, ele vai recuperar o sistema Windows. O Windows Defender, uma das coisas também, isso basicamente quando você tem um equipamento, seu equipamento, esse software aqui, inclusive, e mantendo ele atualizado, podemos dizer o seguinte, você está tranquilo com relação a uma série de problemas que você pode ter no seu computador, seja invasão, malwares, vírus, ok? Esse é um sistema próprio, né, desenvolvido pela própria Microsoft para a segurança do Windows, né? Ele remove malwares, trojans, né, cavalo de Troia, spyware, adwares que foram instalados no computador. E, atualmente também, ele já funciona também como antivírus. Você tem que manter seu sistema atualizado, tem que estar sempre atualizando, né, o Windows Defender, e ele vai manter sua máquina protegida. Isso não necessita que você tenha precisando de sistemas adicionais como proteção. Então, monitora, né, quanto a programas maliciosos, e lembrando que ele é desativado de forma automática quando você instala um sistema de antivírus. Tá? Mas ele já vem, né, aí está aqui a tela do Windows Defender. Beleza? Além da parte de vírus, tem o Firewall, né, que evita que o seu computador seja invadido por outro computador, né, que esteja através da internet ou pela rede. Backup. Oi? Estamos fechando, estamos terminando já aqui. Está pertinho. Olha lá. Backup, cópia de segurança. Então, você quer fazer uma cópia de segurança de um grupo, de parte do seu sistema, de arquivos que você tem guardado lá, ele também já tem uma ferramenta específica para isso. Então, beleza? Falamos conceitos avançados, falamos já sobre formatação do disco e particionamento. Beleza? Né? Quando eu vou instalar o sistema, eu posso particionar, como eu falei,
que eu posso pegar uma unidade física e transformar ela em várias unidades lógicas. Que lá no seu ambiente você vai imaginar que tem várias unidades, como tivesse vários HDs, né? Mas na verdade pode ter apenas um fisicamente. Sistema de arquivos é a forma com que ele organiza, a forma como ele é gravado, o sistema que ele grava os arquivos lá fisicamente no HD. Pode ser 16, 32, NTFS, são os compatíveis com Windows. Né? Área de acesso remoto, modo de segurança, beleza? E era isso que nós tínhamos para falar hoje, ok? Pessoal, obrigado a todos pela presença. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.